Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho, e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Vou tirar um sonzinho aqui. E bem, então a gente está aqui inicialmente agradecendo a quem está conosco aqui ao vivo, a participação aqui no momento, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira, logo após o estudo ao vivo, por volta de 9h30, 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem nesse assunto. Peço agora que vocês desliguem os seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste, nosso irmão maior e de nosso irmão Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá continuar, né? Para ver se a gente acaba esse capítulo 6 que está dividido em dois aí agora, cheio mais detalhado. Eu vou lembrar um pouquinho, né? Que sempre de uma semana para outra a gente pode até esquecer. Vou lembrar aqui como é que terminou lá no, na parte um, que o Bezerra estava falando que cada espírito é um arquivo vivo de si mesmo e o homem é o espelho que lhe reflete a história, somente visível para quem dispõe de ótica especial e profunda, que seria, no caso, a Emereciana, que já tem essa experiência, né? Aí ela, até o Miranda ficou impressionado como é que ela conseguiu ver a história do Lício todinha. Aí o Miranda pergunta, e os erros? Quando corrigidos, não ficam eliminados do histórico das vidas? E o Bezerra fala que eliminados não, corrigidos, pois que o erro pode ser considerado como uma ação de resultados perturbadores e não um mal. No atual estágio de evolução do homem, o perispírito é o computador, guardando toda a história evolutiva até que se alterem os mecanismos dos processos de captação em faixas mais elevadas da vida. Então aqui a gente tem sempre essa confirmação que quando a gente estiver mais evoluído, nós teremos uma outra maneira, né? O nosso perispírito vai funcionar de outra maneira, lógico, nas faixas mais elevadas da vida. E aí o Miranda terminou, a gente terminou dizendo que ele concordou, ele botou de boa mente, né, com a elucidação perfeitamente lógica. Aí hoje a gente começa com esse trecho que o Lício agora estava se sentindo um pouco reconfortado, como se vislumbrasse débil claridade à distância, apontando-lhe a saída do abismo. Ignorando os procedimentos a que se devia submeter, ele indagou para Meneciana, né? É Meneciana. Que trabalho me será feito a fim de que me reajuste e me liberte dessa situação confrangedora? A entidade sorriu, embora com muito carinho, ante a indagação ingênua e respondeu: será um imenso e demorado trabalho, meu filho, a que ambos nos submeteremos. Não esqueça que a solução de um problema exige sempre o tempo que a sua gravidade nos impõe. As coisas simples são atendidas com rapidez, o mesmo não ocorrendo com as mais complicadas. Além do mais, a diagnose de uma doença não indica que a medicação ainda não aplicada já esteja a fazer efeito. E mesmo quando o processo enfermiço se faz debelado, a convalescença do paciente propõe o tempo necessário à restauração da saúde. Dessa maneira, preparemos-nos para uma ação contínua e demorada. Como é certo que identificar o inimigo e o lugar onde ele se encontra é de grande auxílio para a vitória do combate, somente a boa luta
perseverante e sem trégua é que leva ao êxito. Tudo, ou melhor dizendo, a parte mais grave dessa refrega vai depender de você. Prometemos auxiliá-lo, sem tomar-lhe o fardo que você próprio arrumou ao longo do tempo e que deverá desfazer com amor e alegria. Haverá momentos muito difíceis que você ultrapassará, caso persevere nas indicações que lhe daremos. Nunca, porém, se sentirá ao desamparo. E aí Ulisses pergunta assim: e por onde começar? Indagou honestamente interessado. E ela diz que é pela reeducação mental, corrigindo o conceito de prazer e felicidade. E essa ideação regularizará os hábitos viciosos e avançará sob disciplina severa, exercitando a abstinência. Então, para lembrar aqui, coloquei o pedacinho que ela falou lá na parte um que a gente leu, que ela falou que não há para essas marcas da alma outro tratamento que eu conheça, senão a superação do problema mediante abstinência, canalizando-se as forças sexuais para outros labores e aspirações. Então, por isso que ela fala para ele, tem que vai manter ter uma reeducação mental, ser perseverante, porque agora ele vai ter que entrar na abstinência sexual, para que ele possa sair desses vícios, esses hábitos viciosos que ele entrou, né? Assim, ela continua falando, alcançará a longo prazo interromper os vínculos com os maus espíritos que lhe exploram a emoção e lhe roubam energias sexuais valiosas. Para esse propósito, exercite-se na oração monólogo com Deus, até conseguir um diálogo íntimo, restaurador de forças. Busque preencher a mente com configurações otimistas e ideias elevadas, calmantes. Recorde-se dos homens igualmente sofredores em outras áreas e ajude-os conforme puder. O bem que se faz é conquista que se logra em paz interior. Por fim, volte aqui, se lhe aprouver, ou onde crê que pode ser socorrido, sem que lhe seja facultado permanecer cultivando os hábitos atuais, tormentosos. Quando se atrasam as medidas profiláticas, mais se espalham e agravam as doenças. Ação positiva retardada é tempo perdido para a recuperação. Agora, medite, passe a outra sala, de modo a participar do encerramento dos nossos trabalhos e, se achar conveniente, prossigamos com o seu tratamento, ora já iniciado. Lício identificou-se amado pelo nobre espírito. Estranhos sentimentos de amor a que não estava acostumado dominaram-no e, tocado pela irradiação de carinho que vinha da benfeitora, gaguejou embaraçado. Desculpa a minha ignorância. Obrigado. Deus o abençoe, filho. E o jovem saiu envolto num halo de suave luminosidade que a simpatia de todos nós, é o Miranda falando, né, lhe endereçávamos. E as consultas foram encerradas. Então, todos eles estavam desejando para ele, né, todo sucesso nessa nossa fase, nova fase dele, e aí ele estava saindo até com um halo de suave luminosidade. Vê como é que a gente, recebendo oração, como é que a gente fica, né? Por aquele recinto, aí falou que as consultas foram encerradas. Por aquele recinto modesto, passaram quase 50 pessoas portadoras das ulcerações da alma, que receberam diretriz e conforto, tratamento e amor, sem vanglória, nem exigência alguma, em viva comprovação do ensino evangélico. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O médium levantou-se sob a ação da diretora espiritual e rumou à sala maior, por nós outros acompanhado. Permaneceram alguns cooperadores desencarnados, assistindo os espíritos que ali ficaram recolhidos, após o atendimento de seus cômpares da esfera física. Então, nessa salinha ainda ficaram esses espíritos que foram junto com os encarnados, né? Bom, aqui terminou o capítulo 6, o texto. Agora vamos aos comentários que tem as referências desse resto de texto aí. Na parte um teve um comentário também que a gente não, né, que eles falaram agora nessa segunda live, né? Que foi Bezerra falando que é a reencarnação a única chave segura para equacionar quase todos os problemas que afligem o ser humano.
Então, eles reforçaram que a reencarnação tem como missão buscar os fundamentos do amor que estão em nós e fora de nós, para nessa interação servirmos melhor na seara de Jesus. Que a compaixão seja a virtude que nos guie, para que tenhamos indulgência e capacidade de perdão para colaborar nas soluções das questões graves da humanidade. Então, lembrando sempre que o perdão vai ser o principal em todos, para a gente poder amar, a gente vai ter que aprender a perdoar, né? Então, a indulgência com o perdão, indulgência é não ver o defeito, né? Não ficar ligado no defeito dos outros, e aí o perdão, você perdoar, porque algumas vezes falam que indulgência é a mesma coisa que perdoar, mas tem uma diferençazinha aí, e a compaixão que a gente olha para a pessoa e aí vai na sequência, tem a indulgência e perdoa. Agora, no livro Sexo e Consciência, aquele que o Divaldo, organizado por Luiz Fernando Lopes, com as falas do Divaldo, nesse capítulo 7 que também já comentamos, um outro trecho do capítulo sobre homossexualidade, sobre polaridades sexuais e reencarnação. E aí, a fala do Divaldo vem: Vemos que a homossexualidade, como uma dificuldade evolutiva relacionada à adaptação do ser espiritual ao gênero, como uma dificuldade como na adaptação da ser espiritual ao gênero no qual reencarnou. Isso aí ele fala como ele vê, né? No caso da homossexualidade, a finalidade dessa inversão de polaridade sexual é estimular o indivíduo a superar as dificuldades provocadas pela sua conduta na encarnação anterior, como nós já falamos aqui, quando ele se entregou às paixões desgovernadas, além das causas espirituais, em decorrência de encarnações anteriores. A homossexualidade pode originar-se na encarnação atual, em mecanismos de experimentações sexuais que o ser realiza quando está atormentado, sobretudo na fase da adolescência, quando anseia por descobrir seus valores e aspirações. Um minutinho que eu vou tentar passar aqui o link, porque tem uma pessoa que não está conseguindo entrar. Eu vou ajudar ele aqui um minutinho, peraí. É uma pessoa aqui. Clica em Join. Bom, então paramos quando ela fica na adolescência, querendo experimentar tudo, né? E anseia para descobrir esses valores, acaba se originando na encarnação atual, como está colocado aí, para a gente não ficar só naquela história que tem que ser coisa do passado, né? E aí, peraí. Seria ideal que o espírito reencarnado conseguisse adaptar-se plenamente ao corpo físico que lhe serve de instrumento, pois que, desta forma, a sua postura psicológica estaria em sintonia com os hormônios que o corpo produz. Agora o comentário. O espírito assume, conforme as necessidades de sua evolução, experiências, ora na condição masculina, ora na feminina, com o objetivo de quê? De expandir suas capacidades afetivas, morais e espirituais. Então, isso aí é para a gente reforçar que é sempre para poder aprender mais e aí expande as suas capacidades. Não pode ficar sempre do mesmo sexo, senão a pessoa não vai evoluindo, né? Vai dar uma estagnada. Bom, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai falar em relação à diferenciação dos sexos no capítulo 12, como se iniciou, André Luiz com Chico Xavier, né, que psicografou, como se iniciou a diferenciação dos sexos. E aí vai falar que os princípios espirituais, nos primórdios da organização planetária, traziam na constituição que lhes é própria, que era própria, a condição que poderemos nomear por teor de força, expressando as qualidades predominantes, ativas ou passivas. A evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores em movimentação ascendente. Então, aqui coloca, lembrar bem que nós temos os nossos.
Benfeitores, que são aqueles que ajudam, e no caso que ela fala, a evolução é sustentada por essas inteligências em movimentação ascendente, nos ajudam a seguir essa movimentação ascendente, né? Não podemos esquecer, porém, que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres ainda não foi terminado, prosseguindo como é natural no espaço e no tempo. Então, lembra que eu falei do Homo, desde a época do homem, que era o primeiro homem lá, que eu já esqueci o termo correto, mas depois vai para do Erectus e passa para o Sapiens. Então, isso tudo está acontecendo ainda. Esse trabalho evolutivo, nós ainda estamos em aperfeiçoamento. Nós não vamos ficar assim. Quando a gente vai se tornar um ser, um espírito mais evoluído, vamos modificar, inclusive, nossas características, que é o caso do perispírito também, que a gente sempre fala, né? E aí, ele não foi terminado ainda, vai prosseguir, como é natural, no tempo e no espaço. E uma outra coisa, e uma das coisas que vai acontecer dessa mudança é quanto à perda das características sexuais. E aí ele fala, o André Luiz falando, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando, após milênios de burilamento, para a situação angélica em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. Então não vai chegar no momento, né, que já estaremos espíritos lá bem superiores, então não tem forma. A forma pode até lembrar a masculina, a feminina, só que aí não existe que vai ser com essas qualidades inerentes, você vai ter aquele grau de perfeição, na verdade, uma luz, né? Que vai mostrar que nós já estamos com a essência divina, e aí vamos mostrar a glória divina, que está dentro de nós, aquilo que lembrar sempre que é a nossa essência é divina. E no livro Vida e Sexo, Emmanuel, com Chico Xavier, no capítulo 5, ele fala da energia sexual. A energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, tem até um livro do Dr. Jorge André que ele fala das forças sexuais, porque são cargas magnéticas, né? Então, na verdade, existe essa energia aí dentro. Então, é o que ele está falando, né? Essa energia sexual gera carga magnética que tem potencialidades criativas. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera sem pensar nas consequências ou nos sentimentos alheios. Isso, porém, lhes custa resultados angustiosos, a lhes lastrearem longo tempo de fixação em existências menos felizes, nas quais a vida, muito pouco a pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carregar prejuízo a si mesmo. A energia que a individualidade evolui, no entanto, à medida que a engasguei agora, que vamos voltar. À medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação e que, por isso mesmo, deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, que é o caso da procriação, né? Ou na criação de obras beneméritas, da sensibilidade, da cultura para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida no planeta. Livro Vida e Sexo também foi trazido lá por Emmanuel, capítulo 6, falando que aí tá falando não só em relação só ao sexo, mas também em relação a essas relações afetivas. E aí agora vem o compromisso, né? Que também está ligado, lógico, à relação sexual, um compromisso afetivo. No texto de colocar, que nesse livro vem sempre um trechinho no começo, antes de botar
o texto do capítulo, então esse aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, que fala que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O dever principia sempre, para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, aquele lance, nós temos um dever, a felicidade do próximo, a gente tem que estar vendo isso em relação ou a tranquilidade, também o nosso limite. A gente vai até ali a hora que não ameaça a felicidade nem tranquilidade de ninguém, de qualquer pessoa. E acaba ali no momento que também você não quer que alguém transponha a sua felicidade, sua tranquilidade. As leis do universo esperar-nos-ão pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem em nossas próprias consciências. E essas leis determinam, amemos os outros qual nos amamos. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceite de alguém um apelo nesse sentido, em base de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. Dado a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico, sem que se lhe possa prever o descontrole que, muitas vezes, raia na delinquência. Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no agressor, naquele que fugiu o compromisso, né? Sem razão justa, que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio, debitando-se-lhe ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carreará para o futuro. A justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina se lhes instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetram contra os outros. Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Reencarnado que estaremos sempre, nesse sentido, até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos auridos no clima da irreflexão, aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, através da penalogia sem cárcere aparente, que nunca lesaremos ao trem sem lesar a nós. Pode dar agora a paradinha para que a gente possa comentar aqui as coisas. Vamos lá, agora é com vocês. Pô, cheguei na hora do comentário, hein? Vai comentar primeiro ou é a Bia que vai falar? Fala, Bia, você. Depois já a Carla comenta. Eu achei interessante, né, Su, no início da leitura. Agora, não sei se é Dr. Bezerra que fala pro Miranda, acho que é. Achei interessante que ele fala daquela questão, para me fugiu agora, da questão que fica no perispírito, né? Isso De falado na parte um, terminando o capítulo, a gente comentou muito rapidamente, é justamente, é o Bezerra que está comentando. isso, porque ele não, por exemplo, os erros, né? Eles não Após são corrigir, eles eliminados, ficam corrigidos, mas são, eles não somem do perispírito, né? Isso que eu sempre tinha dúvida. Eu achava assim, a pessoa que toma a dívida, ela desaparece do perispírito da pessoa. Não, ela fica é, na, corrigida no perispírito dela, né? isso, que Acho ele que foi até isso que eu comentou entendi.
Lembra que comentou na semana passada sobre o computador, que tem, você tem uma mensagem, você já, Aham. né? Então era essa alusão. Essa aqui foi só para a gente recordar que terminou assim. Ele falando que o perispírito é o É computador. tipo um computador, né? É E tipo um guarda a computador história, mas mesmo. só que assim, aquilo já está Uhum. corrigido. Ele não foi eliminado, na verdade, mas o que que vai Uhum. acontecer com a nossa evolução? Nós vamos chegar a um estágio tal, ó, daqui a, como bota ali milênios, né? Vamos chegar a um estágio tal que o nosso perispírito vai ficar tão sutil, nós vamos ter tanta luz, e aí isso tudo não vai ser, não vai mais influenciar, porque a pessoa já passou esse milênios e ela aprendeu com erro. É que ele mostra que no atual estágio que nós estamos, esse tipo de corpo, esse tipo de, né, de espírito que nós estamos até agora, nós estamos longe de estar o espírito evoluído, a gente Mas, ainda vai Su, passar. Claro. mas assim, por exemplo, sei lá, um espírito crístico, né? Acho que ainda deve ficar a lembrança dos erros, né? Mas de uma forma bem sutil, né? Isso a gente não tem como saber, né? É, Eu tem como acredito saber, que é. o espírito puro, o nome já diz, né? Ele já purificou tudo que tinha que purificar, e aí eu acredito que Eu acho que aquela. fica só a memória do negócio, né? Mas o espírito já superou tudo, tá A de gente não boa, né? pode dizer, que a gente não tem noção do que é ser um espírito puro. Nem o espírito Ou não do digo bom, um né? espírito feliz, né? O No Cristo, caso, né? então, a gente não tem noção, né? A gente não tem noção, mas a gente, assim, realmente a gente sabe que vai ter essa mudança. Fala, Sandra, tem algum esclarecimento aí? Fala, Sandra Pereira. O que a gente precisa, a gente não tem como ver daqui para cima, né? Mas a gente tem como analisar daqui para baixo. Então, nós somos espíritos muito imperfeitos, mas que já passamos pelos outros reinos da natureza. E o que que a gente traz hoje? Exato. Encarnado todos esses processos, né, que já são automáticos para a gente. Uhum. Então, assim, as lembranças, eu não vou lembrar de quando eu era um leão, que eu ataquei uma gazela, né? Esse tipo de lembrança não faz mais sentido. E eu imagino que seja a mesma coisa, os nossos erros absurdos de agora, para um espírito puro, né? Isso vai ser uma coisa irrelevante, uma coisa que não faz mais sentido lembrar. Então, se perde na noite das experiências que já estão passadas. E isso é o que eu imagino. A gente não sabe como é que é daqui para cima. Mas se a gente fizer esse paralelo, né, eu acho que ajuda. Faz sentido, Sandra. Obrigada pela explicação. Eu ia falar mais ou menos nesse sentido, assim, de que não é necessário para a gente determinadas lembranças, porque a gente já superou, né? E essa superação a gente já põe uma pedra em cima daquele. É como quando a gente supera um defeito, né? Quando a gente passa por alguma que a gente supera, né, algum defeito nosso, né? E a gente já nem lembra mais dele. E isso faz parte da nossa evolução. É alguma coisa assim bem simples mesmo, né? Tipo um vício qualquer, alguma coisa que a gente tinha o hábito, o mau hábito de fazer e a gente não faz mais e a gente nem se lembra mais dele, porque ele não é mais útil para a gente. Então, aquelas coisas ruins que a gente tinha, que a gente não tem mais, você nem lembra porque ele não é necessário mais para a gente, né? É o que a Sandra falou, daqui para cima a gente, claro, não tem a experiência, né? Então, você não vai saber como, o que significa, mas daqui para baixo, você sabe, mas aquilo ali também já não é mais, não faz mais sentido para você. Você já superou. Aquilo que a gente está vivendo no presente, né, é que a gente está trabalhando para se superar, né? É o que a gente está vivendo hoje, a nossa luta diária, né? Eu achei que a Sandra explicou perfeito. A gente já passou pelo reino animal, e a gente não tem lembranças. Nós temos algumas coisas de reino animal, esses instintos, mas não tem a mínima condição de passar. Então, esse reino, que é justamente do reino hominal, nós vamos passar por reino do espírito, muito mais espírito, é angelical. Então, a gente realmente é de um reino para o outro, essas mudanças vão sumindo. Por isso que ele fala aqui.
E no caso eles reforçam que o perispírito vai se modificar, o próprio André Luiz, que tudo isso vai chegar a um momento que a gente não vai ter esse pensamento, ah, fui homem, fui mulher, não vai aparecer isso, porque são reinos diferentes que a gente vai evoluindo até chegar ao espírito puro. Aí não tem como a gente ter noção, mas que com certeza isso é tudo diferente. A gente que tá, nós estamos aqui pensando como é que pode ser. Pode não ser nada disso, mas tem toda a lógica isso aí, a gente passando de. Agora, no caso, guardando essas memórias, que a gente também não consegue lembrar de muitas coisas que a gente, né, de outra existência. A gente não está lembrando de nada. E aí vem um monte de situações para essa existência que a gente. Ah, só pode ser aquelas brincadeiras que a gente faz, só pode ser coisa de outra vida, eu fiz muito disso, muito daquilo. Mas é com certeza, e aí chegando ao nível que não vai ter mais necessidade realmente de guardar essas mensagens, né? Essas lembranças, né? O que mais aí vocês querem falar? Eu achei muito importante esse recado da Emericiana pro Lício, né? Porque ele vai perguntou, ele está chegando lá e perguntou: o que que eu tenho que começar por onde? E ela logo fala, ó, reeducação mental. Isso aí serve, gente, para todos nós, né? Reeducação mental para todos nós. Você quer mudar alguma coisa que você está fazendo, que está seguindo um caminho que não é o que a gente aprende com a doutrina espírita, nem com o evangelho, então, reeducação mental. Aí ela fala para ele, corrigindo, no caso dele, o conceito de prazer e felicidade. Porque a maioria das pessoas hoje em dia tem o conceito de prazer e felicidade completamente fora do que deve ser, porque as pessoas estão, né, agora focadas nesse, a gente vai falar mais na frente, até no hedonismo, que tem que ser o prazer a todo custo, e aí que tem que corrigir isso, troca esse conceito. E com essa ideação que ela colocou, você agora com esse novo ideal, você vai regularizar os hábitos viciosos. Então, tem que mudar o conceito para começar a ter outros hábitos em relação a esse conceito novo, né? E avançar sob disciplina severa. A pessoa tem que, aí é que a gente sempre fala, vigiar os pensamentos, orar o tempo todo vigiando o pensamento, que a disciplina tem que ser severa. E no caso dele, exercitar a abstinência. Agora ela coloca depois também, então, para ele, que exercita a oração monólogo com Deus até conseguir um diálogo íntimo. Então começa na oração, falando com Deus, com quem você quiser se comunicar, Jesus, e a pessoa quiser falar, chamar algum santo, seja quem for, faça a sua oração com eles ali. Primeiro agradece que você já tem, né? Que tantas coisas que a gente tem de bênção. Depois pede as coisas que você está precisando, a ajuda, a força. E aí, nessa oração monólogo, depois você vai conseguir lá, quando estiver bem, né, bem assim, vamos dizer, com bastante hábitos da oração, né? Um diálogo íntimo, restaurador de forças. Que a partir do momento que a gente aprende a ter essa oração monólogo com Deus, você já vai, quando você estiver fazendo a sua oração, já é uma conversa, né? Um diálogo íntimo também, não só para fora, mas que você vai se fortalecendo por dentro. Eu falo um diálogo íntimo porque você vai começar a trazer de dentro de você essa força da essência divina que nós temos em nós. Nós temos que aprender a colocar isso para fora. E isso restaura nossas forças. Não só ficar pedindo, a gente vai pedir, vai, o tempo todo, né? Não adianta que a gente não vai conseguir se livrar disso agora. Mas a partir do momento que você consegue forças, você começa a trazer de dentro de você aquela certeza que você é um filho de Deus, que você tem essa força dentro de você, que tem um amparo divino e tudo, mas com isso tudo você consegue se levantar, porque aí você caiu, levanta. Levanta como? Com alguém te dando a mão, te dando força, vai, mas você que tem que levantar. A pessoa não pode puxar, né? Os nossos benfeitores vão chegar lá, me dar a mão aqui, você vai, pum, vai levantar porque eles te puxaram. É uma força, um bom pensamento, que você vai sempre nessa, na hora que você faz a conexão. Então, aí ela fala, busque preencher a mente com figurações otimistas e ideias elevadas, que a gente sempre fala aqui. Ideias elevadas, livro, programa, música, YouTube, seja o que for que você for assistir, que te elevem o espírito. Evita ver coisas que não, em vez de levar o espírito, se deixa para baixo. Aí tem que ter figurações, visualizações otimistas. Evita se prender a coisas que têm visualizações que tragam para você situações negativas. Vou trazer para você uma coisa que vai te ficar depressivo. Então,
Vai sempre fazendo o foco, busca esse foco, preencher a mente com a parte, com otimismo e ideias elevadas, calmantes, ela fala. Nada que te agite, a gente já tem um dia a dia tão corrido, tão cheio de problemas, tão cheio de coisas, ainda vai procurar depois mais coisas que deixem você ainda nervosa, assustada e chateada, deprimida. É, aí é a escolha de cada um, né? E ela pede para que ele se recordar também que existem várias pessoas, diz homens, né, sofredores em outras áreas, e ajude-os conforme puder. Ou seja, lembrando sempre que nós temos que fazer o trabalho no bem. Eu estava lendo aqui, Sandra, agora você fala de novo. Pode falar, Sandra. Desculpa, é só para enfatizar também essa questão da oração, né? Nós temos essa tradição ocidental e a gente aprendeu que fazer oração é repetir algumas palavras que a gente aprendeu a repetir muitas vezes, né? Mas, assim, a gente precisa começar a entender com o Espiritismo que essa orientação, essa oração, ela está mais ligada com o que os orientais chamam de meditação. É de entrar em contato com o nosso Criador, entrar em contato com o nosso anjo da guarda, e isso é um processo que a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? Então, viver essa transição, né, desse conhecimento de que a oração é uma repetição de palavras para essa vivência de que é um momento de meditação, de comunhão com os espíritos, né, é um aprendizado que a gente vai fazendo aos pouquinhos, mas que a gente precisa perseverar, né? E seguir nesse caminho de fazer com que a oração chegue a esse contato até com o nosso Criador, que está ao nosso redor, mas que se a gente usa apenas palavras, a gente não vai conseguir essa conexão com Ele. Ele está à nossa disposição, ele é a providência divina, mas se a gente não apurar os meios de nós entrarmos em comunicação com ele, nós não vamos conseguir receber essa ajuda momentânea que a gente precisa. Então, é muito, muito importante que a gente comece a mudar esse paradigma. Pare de repetir palavras e comece a tentar entrar em contato com esse ser que está ao nosso redor, que é a providência divina, que nos dá tudo que a gente precisa, e com esse desenvolvimento, aí a gente vai conseguir começar a expressar em pensamentos as coisas que a gente está sentindo, né? É um caminho, vamos perseverar. E por isso que Jesus falou que para fazer sua oração você tem que entrar para o quarto. E o quarto é dentro de você, né? O teu quarto é você no seu coração, né? E você vai fazer como a Sandra bem explicou, que a gente tem que fazer esse diálogo interno, mas na verdade tem que ter esse momento de como uma meditação. Você está no momento presente, está ali, focando naquilo ali. Então, assim, a palavra, a repetição de palavras. Algumas pessoas não, repetem a palavra, estão pensando no que está falando, mas assim, que a gente fala, a intenção é que vale na oração. E a intenção de ficar repetindo palavras, você não tem intenção alguma, você está só ali, né? Só na sequência de fala. Agora, quando você está falando com o coração, por isso que eles falam que faz uma oração ungida, ou com unção, né? Que o Miranda usa muito, né? O Bezerra também e sentida. Esse tipo de oração, ela sai do coração e ela sai como se fosse assim, vai transbordando da gente. E aí, nesse momento, você está em completa sintonia. A gente chama em conformação, uma outra palavra que tem com Deus, né? Que a gente está nessa sintonia, nessa conexão total. E aí a gente sempre lembra, né? Que é vigiar o pensamento e orar a todo momento. Eu gosto de botar os dois, botar o viés assim, vigiar e orar, porque vigia o pensamento e ora. Todo momento que você puder falar, conversar, né? Sem falar, repetindo palavras, você está conversando ali com os bons espíritos, com o seu mentor, aí você já fica mantendo uma vibração boa, né? O que mais, gente, vocês querem comentar daqui? Vendo aqui o texto. E aí do resto já tem. O que tem agora, então, vou começar agora a falar o restinho
das colocações, porque na verdade o texto do capítulo mesmo terminou. Então agora eu vou colocar aqui as outras referências que foram colocadas lá na live, para que a gente possa continuar os comentários. O que acontece? Eles botaram algumas referências e tem um texto, uma psicografia da Joana que termina para quem quer ficar analisando aqui que tem a ver com essa situação, né, desse rapaz, desse tipo de pensamento, de atitude. Então, começando aqui a segunda, depois de comentários aqui, nós temos mais referências do livro Vida e Sexo de Emmanuel Chico Xavier, falando sobre o amor livre, que é o que acontece muito, né? Quando as pessoas começam lá, o conceito de prazer e felicidade que ela estava colocando. Então, no capítulo 19 desse livro, O Amor Livre, aí tem sempre uma referência ali de Kardec, aí vem o Livro dos Espíritos, na pergunta 701 que fala: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? E a resposta é: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Aí foi a resposta que os espíritos deram. E agora aqui, desse capítulo Amor Livre, o Emmanuel vai falar. Comenta-se a possibilidade de legalização das relações sexuais livres, como se fora justo escolher companhias para a satisfação do impulso genésico, qual se apontam iguarias ou vitaminas mais desejáveis numa hospedaria. Relações sexuais, no entanto, envolvem responsabilidade. Instituído o ajuste afetivo entre duas pessoas, levanta-se, concomitantemente entre elas, o impositivo do respeito à fidelidade natural, ante os compromissos abraçados, seja para a formação do lar e da família, ou seja, para a constituição de obras ou valores do espírito. Desfeitos os votos em dupla, articulados em dupla, claro que a ruptura corre à conta daquele ou daquela que a empreendeu, com o aceite compulsório das consequências que advenham de semelhante resolução. Toda sementeira se acompanha de colheita, conforme a espécie. É razoável nos lembremos disso, porquanto o autor ou a autora da defecção à vida, ante os princípios de causa e efeito, é considerado violador de almas, assumindo como as vítimas a obrigação de restaurá-las até o ponto em que as injuriou ou prejudicou. Através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessária disciplina do seu mundo emotivo. Fatigado de experimentos dolorosos, nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Então vai chegar um ponto que a pessoa que gosta de vários, né, vários parceiros, ela vai chegar a um ponto que vai ser fatigada dessas experimentações dolorosas e vai entender que é a monogamia o caminho certo. No comentário sobre esses trechos, que eles vão fazendo referência, vão comentando, né? É o caminho da monogamia consciente, é o resultado natural do amadurecimento do espírito, que reconhece na fidelidade um sustentáculo do equilíbrio emotivo e do progresso coletivo. Por isso, relações sexuais envolvem responsabilidade. A liberdade verdadeira está em respeitar o sentimento alheio. E agora, outra referência foi essa mensagem da Joana, feita, psicografada por Divaldo na manhã de 19 de maio de 2009. Então vamos ficar atentos ao tempo. 2009, olha quantos anos, né? Não chega a 20 anos, mas está quase, aí, 17 anos mais ou menos, né? Em Viena, na Áustria. Então vamos ver o que ela vai falar já naquela época que a gente está vendo que continua pior ainda agora nos tempos de hoje. Ela já detectava isso lá. Numa cultura dedicada quase que exclusivamente ao erotismo, é natural que o hedonismo predomine nas mentes e nos corações. Lembrando que hedonismo deriva da palavra grega hedone, prazer, que defende que a busca incessante pelo prazer
que isso significa, né, que a busca incessante pelo prazer e o evitamento da dor são os caminhos para a felicidade. Então, essa aqui, gente, é 2009, não existia WhatsApp ainda, tá? Já existia internet à vontade, tinha até algumas redes sociais, mas aqui, o negócio, Instagram não tinha ainda, o negócio começou a piorar mesmo depois desses outros que são mais, assim, mais é, populares, né? Que as pessoas, qualquer pessoa consegue ter tudo, consegue botar o que quiser. Então ela continua. Como decorrência das calamidades produzidas pelas guerras contínuas de devastação, com as suas armas inteligentes de destruição em massa, o desespero substituiu a confiança que havia entre as criaturas, dando lugar ao desvario de todo porte, que ora toma conta da sociedade. Sem dúvidas, tem havido um grande desenvolvimento científico e tecnológico, dantes jamais sonhado, no entanto, não acompanhado pelos valores ético-morais, cada dia mais negligenciados e desrespeitados pelos indivíduos, assim como pelas nações. Então, estamos com uma asa aqui bem desenvolvida, que é a água do conhecimento, a asa da inteligência, só que a asa do sentimento, do amor, a moral, o valor ético-moral, ela está curtinha ainda, não está desenvolvida. Então ele fala ali que tá acontecendo, né? Que a gente sabe que a parte de inteligência está muito grande. E aqui ainda não tinha ainda inteligência artificial. Ela já fala que tem bastante desenvolvimento, mas aqui já de lá para cá já desenvolveu muito mais, né? Como efeito, o sexo tornou-se um novo deus da cultura moderna, exaltado em toda parte e elemento de destaque em todas as situações. Enquanto enxameiam as tragédias, os multiplicadores de opinião utilizam-se da mídia alucinada para a saturação das mentes com as notícias perversas, que estimulam psicopatas à prática de hediondez que não lhes havia alcançado a mente. Então, isso aqui é uma coisa que eu acho muito importante. Quanto mais você fala, notícia matou, picotou e fez não sei o quê, quando vai colocando essas notícias, ela coloca claro aqui que a mídia fazendo isso, saturando a mente com notícia perversa, ela também estimula aquele que estava ali agora, gostei da ideia, para cortar, picotar a pessoa, fazer assim. Ela estimula a mente do psicopata que não tinha nem pensado nisso, tá vendo? Estimula isso é uma prática da idiotez. Então, assim, são situações que, né, cara, todo mundo sabe que a notícia, quanto mais sangrenta, mais ela vai ser acessada, que o pessoal também, a maioria das pessoas gosta de saber disso, mas isso é horrível, porque tanto que o pessoal toma algum cuidado quando vai falar de suicídio, que não pode falar essa palavra, né, que o pessoal está cortando até, mas é quando a pessoa vai lá e tira a sua vida. E aí eles tomam esses cuidados, porque quanto mais eles vão falando sobre esse assunto, as pessoas vão se inspirando, né? Ah, vou fazer igual o fulano, né? Que fez assim. Então aqui ela coloca até que pessoas ditas famosas na arte, no cinema, na televisão, exibem sem pudor as suas chagas morais, narrando os abortos que praticaram, a autorização para a eutanásia em seres queridos que lhes obstaculizavam o gozo juvenil, a multiplicação de parceiros sexuais, os adultérios por vingança ou simplesmente por vulgaridade, os preços a que se entregam, as perversões que os caracterizam, vilipendiando os sentimentos daqueles que os veem ou leem estarrecidos uns, com inveja outros, em lamentável comércio de degradação. Então, quanto mais a televisão exibe também, sem pudor, né? Que hoje em dia, e antigamente ainda tinha censura, o pessoal, tem censura, era ruim. Sim, não era nada bom. Isso acontece que também as pessoas, como ele colocou aqui, que ficam nesse tipo de narrativa, também estimulam as pessoas. E ele coloca aqui, alguns ficam estarrecidos, mas outros ficam com inveja. E acabam pensando, quero ser igual o fulano, que fez isso também, né? E aí quero. Jovens masculinos e femininos exibem-se no circo dos prazeres, na condição de escravos burlescos em revistas de sexo explícito ou em filmes de baixa qualidade, tornando-se ídolos da pornografia e da sensualidade doentia. A pedofilia alcança patamares dantes nunca imaginados, graças à internet que lhe abre portas ao infinito. Quando pais insensatos vendem os filhinhos para o vil comércio do sexo infanto-juvenil, despedaçando-lhes a meninice que vai cruelmente assassinada. Por outro lado, a prostituição de menores é cada vez maior,
porque o cansaço dos viciados exige carnes novas para os apetites selvagens que os consomem. Porque vivem sempre entediados e sem estímulos novos, o alcoolismo, o tabagismo, a drogadição constituem um novo passo no rumo da violência, da depressão, do autocídio. Vive-se neste momento a tirania do sexo em exaltação. As dolorosas lições do passado, de religiosos que não souberam se comportar, desrespeitando os votos formulados, que desmoralizam as propostas doutrinárias das crenças que a abraçavam, o disfarce, a hipocrisia, ocultando as condutas reprocháveis, geraram tal animosidade às formulações espiritualistas, com exceções compreensíveis, que os jovens não suportam sequer referências aos valores do espírito imortal. Isso aqui ela fala porque nessa época tinha bastante comentários sobre os padres que estavam, né? Padre com pedofilia, e aí nessa época foi uma época até que teve muita notícia, ela está colocando exatamente os religiosos que não souberam se comportar. Num período, porém, em que uma boneca serve de modelo, ao invés de haver copiado um ser humano, exigindo que cirurgias corretoras modifiquem a aparência de algumas mulheres, eu acho que essa boneca é a Barbie, né, gente? Aí depois vocês me falam se vocês concordam ou não. A fim de ficarem com as medidas do brinquedo erótico, é quase normal que haja um verdadeiro ultraje no que diz respeito aos valores reais da vida. A desconsideração de muitos governantes em relação ao povo que estorcega na miséria faz que as favelas e os morros vomitem os seus revoltados habitantes para as periódicas ondas de arrastão que estarrecem. Sucede que o bem, não indo ao seu encontro, tem que enfrentar o mal que prolifera e que desce do lugar em que se homizia buscando solução, mantendo comportamentos selvagens. As cidades, grandes e pequenas, tornam-se praças de guerras não declaradas, porque as necessidades dos sofredores não atendidas e alguns poderosos que governam locupetam-se com os valores que deveriam ser destinados à educação, à saúde, ao trabalho, ao recreio dos cidadãos. E aí eles desviam as verbas todas e aí a população não é atendida. É compreensível que aumente as estatísticas das enfermidades dilacedoras como o câncer, a tuberculose, as cardiovasculares, a AIDS, outras sexualmente transmissíveis, infecções hospitalares, dentre diversas, acompanhadas pelos transtornos psicológicos e psiquiátricos que demonstram o atraso em que ainda permanecem as conquistas na área da saúde, embora suas indescritíveis realizações. O ser humano estertora em razão da falta de orientação sexual, nesses dias de disparates, a gravidez entre meninas desprevenidas aumenta de forma chocante, como fruto de experiências estimuladas pela vulgaridade, sem qualquer preparo para a maternidade, jogando nas ruas diariamente crescente número de abandonados. Faltam programas de orientação moral, porque o momento é de prazer e de gozo, condenando a maioria dos incautos ao desespero e à ilusão. E aí ela faz uma previsão, né? Apesar que já passou quase, nós já passamos 17 anos, ela fala, ainda se prolongará o reinado erótico por algum tempo, até o momento quando as divinas leis convidem os responsáveis pelo abuso ao comedimento, à reparação, e caminhando-os para mundos inferiores, onde se encontrarão sob a situação de acerbas aflições recordando o paraíso que perderam, mas que podem alcançá-lo novamente após as lutas redentoras. Especialmente nessa hora chegou à Terra o Espiritismo, a fim de convidar as criaturas desnorteadas a encontrar o rumo nos deveres éticos, restaurando a paz e a alegria real nos corações. Restaurando a palavra de Jesus, propõe uma revisão ética dos postulados do cristianismo, também ultrajado, a fim de que se revivam os comportamentos de Jesus e dos seus primeiros discípulos, dando lugar à lídima fraternidade, à iluminação de consciências, ao serviço da caridade. E ela termina com esse conselho que mantém-te vigilante, a fim de que não te iludas nem enganes a ninguém, contribuindo com a tua parte, por mais modesta que seja, de modo a fazer instalar-se a era do amor pela qual todos anelam.
E aí eu trouxe aqui, já que a gente está aqui colocando a situação que ela coloca aqui, olha, vai ter uma época que o pessoal vai ser convidado à reparação, encaminhando para os mundos inferiores. Isso é o que a gente vê lá no capítulo 18 da Gênesis, os tempos são chegados, né? Até coloquei aqui acho que um link para o estudo que eu fiz. E aí, nessa situação, nós sabemos que vai modificar, porque a geração atual que está aqui, está mostrando aqui tudo com cara de invocado, né? Que seria a geração atual, desaparecerá gradativamente. E a nova lhe sucederá do mesmo modo. Ou seja, à medida que esses espíritos, nós aqui, né? A grande maioria de nós estamos aqui, vamos indo para o mundo espiritual, para o plano espiritual. A pessoa, a gente vai saindo e vai entrando, tá entrando uma geração nova, que inclusive está vindo com outras ideias, com o coração mais aberto para cuida dos animais, cuida da natureza, já tem não tem muitas não tem preconceito, gostam de ajudar o próximo, e isso tudo está sendo comprovado. Os novos tempos serão marcados pelo despertar do ser humano espiritual. É aquilo que nós falamos. Vai chegar ao homo spiritualis, que terá entendido as leis divinas e estará consciente do que lhe compete na construção do novo mundo, no novo ciclo evolutivo e do destino infinitamente belo que nos aguarda. É uma determinação. Todos nós vamos ter esse destino infinitamente belo. Querendo ou não querendo, vamos chegar lá. A pessoa pode se atrasar, pode ir agora lá para os mundos inferiores, voltar, né? Ninguém vai regredir na evolução, mas você pode ficar parado ou ficar em planetas que a sua sintonia é aquela, então a pessoa fica lá e quer viver daquela maneira, e vai, fica ali uns milênios novamente só fazendo aquelas mesmas coisas, para depois querer passar para essa parte de despertar humano espiritual, que vai ajudar a construir esse novo mundo, que o planeta Terra vai se transformar à medida que os habitantes do planeta se transformam. Porque muitas pessoas às vezes entendem e não entendem. Pensa que a pessoa, eu vou evoluir, eu vou para outro planeta. Não, a gente evolui, a gente muda a psicosfera e o planeta vai junto. Ele fica se transformando, a psicosfera se transforma. E aí só fica aqui, neste planeta, vão ficar aqueles espíritos que estão na sintonia do planeta agora modificado. O progresso moral derrubará as barreiras entre os povos, que fará cair os preconceitos, ensinando os seres a se olharem como irmãos, chamados a se auxiliarem mutuamente. Isso aqui tudo é texto do capítulo 18 do livro A Gênesis, tá? Que é até um slide que eu apresentei lá. Então, vai acontecer o progresso moral. Então, todos vão ter que estar nessa sintonia. Não quer continuar lá na poligamia, quer continuar lá em todas as depravações de prazer, e aí tem que ser porque eu quero aproveitar a vida só dessa maneira, no hedonismo. Então aí você vai ter que passar para o outro planetinha que está nessa sintonia aí ainda. E uma coisa muito interessante que Kardec fala, e que é o que a gente sabe que vai acontecer, porque não vai haver, tá, não vai ficar, todos vão virar espíritas, a doutrina espírita vai ser a religião universal. Não. A unidade de crença, que não significa a unidade de religião, a unidade de crença, todos vão acreditar, vão ter certeza que tem alguns pontos, os princípios que são verdadeiros. E é essa unidade de crença que vai ser o fundamento firme da fraternidade universal, que é a fraternidade universal é a pedra angular da nova ordem social. Qual é o objetivo que Jesus fala para a gente? Nós temos que chegar aqui, aprender a amar para atingir a fraternidade. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E não só aqui dentro do planeta Terra, no universo. Nós somos irmãos dos titãs dos outros orbes. E aí essa fraternidade efetiva ela está apoiada sobre a base inabalável da fé nos princípios fundamentais. Então vai chegar um momento que todos estarão com a certeza de quê? Da existência de Deus, isso aí é básico, da imortalidade da alma, que muitos acreditam, não acreditam, aí sabe, Jesus falou vida é eterna, mas não sabe, não entende bem que raio de imortalidade é essa, o que fica acontecendo, né, ou não, mas todos vão entender, porque também vão entender que existe uma vida futura vamos ter a certeza de uma vida ativa na dimensão espiritual. Ninguém vai ficar lá descanso em paz, nem dormindo, nem tocando harpa e nem sofrendo no inferno. A pessoa vai continuar trabalhando, estudando, fazendo tudo, porque a vida é ativa. Essa certeza que a gente tem com o Espiritismo vão todos ter, porque todos vão começar a entender, né? E aí também vai existir maior comunicação. Isso aí todo mundo fala também. Outra certeza, outro princípio, né? Que outros princípios
fundamentais. Evolução do espírito. Todos vão entender que o progresso é individual. Todos vão evoluindo até chegar na perfeição. Perfeição relativa, mas vamos chegar. Porque todos vão entender que a justiça divina, ela vem basicamente pelo processo de reencarnação. Se não existe, não existisse reencarnação, não existia a bondade de Deus, gente. A gente sabe, a justiça divina, ela é boa, Deus é bom, é justo, porque existe a reencarnação, que possibilita, inclusive, uma perpetuidade das relações entre os seres. Então a gente fica sabendo que eu vou sair, meu pai, minha mãe foram na frente, e eu tenho certeza que ainda existe, tá? Essa relação entre os seres, entre as pessoas, né? Seus filhos, seus pais vai continuar existindo. É lógico que nós vamos abrir isso, lembrando que nós vamos abrir isso para uma fraternidade universal. No momento que nós estamos nessa encarnação, a gente tem esses vínculos afetivos, mas depois vai chegar um momento que a gente vai encontrar com o nosso pai de 3.000 anos atrás, e a gente fala, "Ah, você foi meu pai, ah, que legal." E aí a gente sabe que todo mundo vai estar se entendendo, todo mundo se amando, porque vamos chegar lá naquela fraternidade universal. E é só entendendo que existe reencarnação que a gente vai entender que tem justiça divina, que Deus é justo e bom. E aí, assim, aí a lei de causa e efeito, né? A gente também sabe que isso vai junto, né? E aqui, 8h35. Aqui eu vou dar uma paradinha para a gente comentar, e aí, conforme for, se a gente ainda sobrar um tempinho, eu vou colocar um pouquinho mais de texto do capítulo. Mas vamos comentar sobre esse pedacinho aí agora. Você me obriga a falar sobre o último capítulo do livro da Gênesis, são chegados os tempos, Tá né? contigo, tá contigo. É uma parte, né, que ele nos dá uma introdução, né, do que eles poderiam saber naquela hora. E hoje, né, você mostrou outra comunicação de 2004, mas a gente já está em 2025, Em 2009, né? foi 2009. Sim. Da Joana de Anjos, 2009. Uhum. Só que a gente já está em 2025, né? Então, muitas outras obras, né, existem hoje sobre esse assunto, né? Inclusive, né, do Manuel Filomeno de Miranda mesmo, né? Por exemplo, Amanhecer de uma Nova Era, em que foi, eu achei esse ano, né? Que é a minha contribuição desse ano para essa parte do livro. É um desenho chamado Desenho Espírita, de uma empresa que ela pega esses livros e, como a gente não tem como imaginar, eles fazem um desenho futurístico sobre isso e apresentam como seriam essas organizações. E no caso do Amanhecer de uma Nova Era, o Manuel Filomeno de Miranda está falando sobre uma colônia espiritual que está no planeta Terra instalada e que ali os espíritos estão vindo para modificar o seu perispírito, ficam ali durante um tempo para essa modificação necessária para poder depois encarnar no planeta e também contribuírem com esse progresso, né, necessário não só da parte tecnológica, mas da parte moral também. Então, nesse desenho, que depois eu posso colocar no grupo, posso mostrar, eles dão uma ideia do diálogo que o Manuel Filomeno de Miranda está tendo com o doutor, ah, como é que ele se chama? É, Nossa, o nosso médico dos pobres, como é que é o nome Ah, dele? Bezerra. Bezerra. Doutor Bezerra, é. Então, o doutor Bezerra e ele conversam e apresenta a ele uma dessas moradas, né? E fala, né? Descreve, o livro descreve e eles colocam nesse desenho. Então, assim, é uma possibilidade que a gente tem de ver o futuro, porque esse homem tecnológico não chegou ainda. A gente usufrui de um pouco de tecnologia e assim no mínimo possível. Por exemplo, estamos numa reunião do Zoom, né? E a gente só sabe fazer isso daqui, né? E, na realidade, essa ferramenta dá
uma possibilidade de uso muito mais profunda, mas a gente ainda não tem essa tecnologia. Então, a gente vai voltar, deve voltar ainda nesse planeta, antes ainda de terminar essa transformação moral toda, a gente deve voltar ainda, mas já com a possibilidade de usufruir dessa tecnologia toda para o nosso aprimoramento. Então, assim, muitas coisas estão para acontecer, muita necessidade de transformação moral para merecer continuar nesse planeta, né, que está agora, né, nesse caminho sem volta para a regeneração. Ou seja, se você não está imbuído dessa disposição de fazer o bem, de vivenciar com amor a sua experiência na Terra, de fazer o bem a todos aqueles com quem você tiver contato, se você não está nessa disposição, você não vai mais poder encarnar no nosso planeta. E aí você vai perder tudo isso. Agora, né? Eu imagino voltar para um planeta que tem todas as condições da Terra, no entanto, não tem ar-condicionado, não tem telefone celular, não tem um computador, sabe? Para mim vai ser muito sofrimento. Então, eu prefiro, né, procurar evoluir o suficiente para me manter nesse planeta. Né? Então, espíritos com essa determinação de continuar a experiência de fazer o mal para o seu próximo, eles não vão mais reencarnar aqui, eles já não estão encarnando aqui. Então, para eu merecer outra vida, nessa dificuldade toda que a gente está passando, mas podendo ainda, né, desenvolver nessa parte tecnológica necessária para um espírito regenerado, então, né, a gente precisa trabalhar nesse ponto. Fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, reformular a nossa parte moral, procurar evolução também do conhecimento, não parar de estudar, não deixar que o nosso corpo degenere, né, apenas no usufruto das suas possibilidades, né, da vida, né, de condições físicas, emocionais, financeiras que você tem, mas destinar uma parte da sua vida a preservar a saúde do seu corpo, né, e, portanto, né, a sua possibilidade de retornar aqui. Então, para não falar muito da minha aula, que eu já tenho uma amiga aqui que vai assistir a aula, então eu vou ficar só nesses detalhes, né, que eu vou passar no próximo, daqui a 15 dias na nossa aula. Depois você me manda o desenho. E só para lembrar aqui que você não estava no grupo na época, mas nós já estudamos o livro Amanhecer Nova Era, nós começamos com No Rumo do Mundo de Regeneração, foi na época da pandemia. Aí começamos a fazer a quadrilogia, né, do Transição. Aí estudamos Transição, nós fomos seguindo o grupo, né, que é o mesmo grupo que eu assisto a live e trago o resumo e a sua referência para vocês. Depois veio Amanhecer de Nova Era. Então tá tudo no canal, clica em playlist. Que aí vai estar lá o nome dos livros. E é só quem quiser estudando também esses livros, é só ir lá assistindo, vai com calma, assiste um dia ou outro, a sequência dos capítulos, a mesma coisa, só que eu não tenho esse desenho aí, a gente pode acrescentar com certeza. Vamos botar a Mônica aqui primeiro para falar agora. Fala, Mônica. Você falou, né, de um trecho sobre o que a guerra promove, né? E eu imagino mesmo que não só durante uma guerra, aqueles que têm uma inferioridade, né, dão vazão à sua agressividade e infelizmente a gente sabe que isso acontece na guerra, né? E ao mesmo tempo, realmente, quando a pessoa está vivendo, eu fico me imaginando no meio de uma guerra, né? Você quer viver intensamente aquilo que você tem possibilidade, sem, porque você acha que não tem consequência, né? A gente não tem, talvez, eu fico me colocando nessa posição, se eu estivesse no meio da guerra, talvez não fosse me lembrar da vida futura. Você entra num momento de desespero e quer tentar fazer algo para viver alguns momentos de prazer, né? Foi exatamente o que a Joana trouxe, né? Que aí a pessoa entra naquele momento, já tá. É o caso também das pessoas que são
que é o caso do, vamos chamar dos materialistas, que acham que o mundo morreu e acabou, e a pessoa tem que aproveitar ao máximo, porque a vida é essa, a vida é curta. Aquele discurso que a gente ouve, que tem uma parte que a gente tem que aproveitar, que é realmente a vida é curta, porque para fazer o que a gente precisa fazer em relação à nossa reencarnação. É curta no sentido que se a gente não está aproveitando o tempo, aí ela vai ficar menor ainda. E aí tem que aproveitar a vida. Sim, tem que aproveitar para poder trazer e cumprir tudo que você planejou. É outra ótica. Então, vou aproveitar a vida porque tá passando, aí temos que, no sentido de ser feliz, aí sem esse discurso que é todo sempre pro lado da matéria. Você não Pois pode é, reparar. e a Fala. gente ainda está vivendo tantas guerras, né? Pois é, Que a gente achou que não fosse mais viver e a gente isso ainda está aí, que vivendo ainda tantas guerras continua. no Mas planeta. é assim, isso também tem uma leva vamos dizer, nossos estudiosos da doutrina, né, as pessoas, os palestrantes, expositores, a maioria coloca que o que está acontecendo é que nós estamos agora numa época de limpeza. E quem está aí foi a turma que estava reencarnando para ter a sua, vamos dizer agora é a última chance que vocês têm para poder fazer alguma coisa. E foi limpo, veio todo mundo, do umbral, a nós inclusive, mas veio a turma que, não, olha só, é a tua chance, mas não estão dando conta de fazer. Então, o problema está sendo esse, que eles não estão dando conta e estão fazendo ainda o mal pelo mal, e aí começa a ver esse monte, que aí o pessoal fala, também está lá no capítulo 18 que é necessário que venha o mal para a gente valorizar o bem. Tá tudo escrito, gente. Olha, não é só de Kardec, não. Eu acho que eu deixei o link aqui, mas se não deixei, eu até coloco de novo. Eu fiz um resumo bom do capítulo 18, mas eu comecei lá no Sermão Profético de Jesus, quando ele já fala as mesmas coisas. E ele fala chegado os tempos, fim dos tempos, e aí vai esclarecendo. Depois tem uma parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, e umas coisas da Revista Espírita, e vem ao longo Kardec falando. Está colocado, a situação agora já era de se esperar, porque como a gente está sempre nessa, vamos dizer, nesse tipo de pensamento ainda, próprio Jesus já está esperando, olha, eu vou mandar o Consolador, porque depois, olha que isso foi quase 2000 anos, né? Que Jesus estava com 33, nós não chegamos em 2033 ainda, mas quase 2000 anos atrás, e isso foi tudo colocado, e ele já falou assim, eu vou mandar outro, que tipo, já sei que vocês daqui a pouco vão esquecer. Então, 1800 anos depois, vem Kardec, e com tudo vem, e aí fica fechada a situação, muita gente sabe que existe espírito, que a vida fala que a vida é eterna, vamos dizer, várias religiões colocam, mas ninguém consegue entender como o Espiritismo explica, com todos os seus princípios, né? E entender que esse, o objetivo nosso é evoluir, aprender a amar, fazer o bem. Nós temos uma sequência. E aí sempre colocando o seu progresso espiritual. Basicamente, foi o que Jesus colocou em primeiro lugar. Porque o resto é que colocou. Você faz isso que o resto vem junto. E à medida que você vai fazendo todos esses, né, todos que Jesus ensinou, agindo conforme é o roteiro do Evangelho, a gente vai, nossa vida vai seguindo. Mas, não estou tendo, a minha vida está uma confusão danada. Bom, primeiro tem que ver se você está realmente seguindo de coração aquelas coisas ali. Agora, se você tem algumas provas e algumas expiações, alguns resgates ali para reparação para fazer, vai ter que fazer. E aí nós pelo menos entendemos, né? A gente tem consciência agora. De qualquer maneira, o caminho é esse. Tem que entender que o caminho é esse, está ali. Não esperar nada que os outros vão fazer por nós, né? A gente sempre coloca aqui, Jesus não salva ninguém. Ele mostrou o caminho, mas quem vai andar somos nós. Ele ilumina o caminho, ele, ó, botando a lanterna aqui, pode ir, aí tá lá o caminho. Tem que pisar e caminhar, agora, com a certeza de quê? Que tem alguém dando um suporte nesse sentido, de orientar, de mandar enviar uma força, quando nós temos o nosso mentor, nossos guias, que estão conosco, anjos da guarda, quiser chamar, estão conosco, a gente chama e aí no momento que você faz essa conexão, você recebe uma vibração de calma, de tranquilidade, ou de força, e aguenta firme, porque no sentido de a gente está caminhando, mas quem vai caminhar somos nós. A gente está sendo sempre recebendo amparo, mas somos nós que caminhamos. Quem mais? Já tem uns 10 minutinhos aí, gente. É só lembrar que nós aqui já estamos nos novos tempos, não é? É tudo isso que a gente pensa. Tem pensado com os nossos estudos, na religião, né?
E é bom isso, né? Não é futuro, não, já é presente. É bem legal. É, os tempos são chegados, mas quer dizer, na verdade já chegaram, porque não é que assim, não vai mudar, né? Nada vai mudar de uma hora para outra, né? Vamos mudar, virou regeneração, não é isso, nós estamos na transição e nós estamos saindo dessa etapa, mas já chegou, porque tanto que coloca todas as coisas que foram colocadas ali, quando os tempos seriam chegados, já estão acontecendo há muito tempo, tudo. Ah, você pode ler cada linha que Kardec escreve, Jesus falando lá, quando chegar o tempo, vocês vão ver que vai acontecer isso, isso. Então você vai só ticando. Isso já tem, isso já tem, isso já tem. Então, assim, não tem como a gente fugir e ficar se enganando. E aí o que acontece é que a gente tem que ficar, como a Sandra colocou, temos que nos preparar. Para quê? Para continuar ajudando na evolução do planeta. E foi assim que eu fechei lá o meu estudo, falando: vamos aqui nos esforçar para que a gente possa contribuir, e aqui também a Joana fala, para ajudar na evolução. Porque, por exemplo, eu também não tenho ideia e vontade de ficar numa sintonia que não é a sintonia que eu estou aqui tentando, fazendo minhas conexões para evoluir. É igual o pessoal, que a gente, no caso do planeta Terra, foi o pessoal que veio de Capela, já falado por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vieram e entraram aqui para ajudar os terráqueos, que estavam aqui já no planeta, mas aí foram cada um para um canto, vai para o Egito, vai para lá para os hindus, vai para o pessoal, os hebreus, então vai ficar marcando ali para lá e para cá, vamos ajudar. Só que lógico, por isso que vem a história, né, do paraíso perdido, vem aqueles mitos, né, Adão e Eva estão no paraíso, perderam o paraíso, tudo isso porque eles têm essa na mente do espírito, né? Tem a lembrança que eles tinham muitas coisas boas e perderam. E aí, no caso, agora, quem é que está saindo? E a gente vai sempre reforçar: quem quer fazer o mal pelo mal já não está reencarnando na Terra. E não é de agora, é desde o livro Transição Planetária, que é de 2004, que essa comentou agora, estou lembrando, que 2004 era o livro, e ele conta daquela tsunami, né, que aconteceu. Ó, a lembrança do ar-condicionado, do celular, a gente vai ter se lembrando, não vai ser claro, eu tinha um ar-condicionado, mas aí eu faço uma pirâmide, né? Construo uma pirâmide, porque agora eu sei fazer a pirâmide, vou tentar fazer alguma coisa mais agradável. Então é aquele esquema. Mas nessa época já foi colocado. O Miranda já relata vários acontecimentos. Desde 2004, que em 2010 que foi publicado o livro, e aí vem, aí no Amanhecer, como a Sandra colocou, que eu nem lembrava mais, que a gente leu isso tantos anos, né? Nós já estamos aqui nós estamos no sexto da obsessão, no sexto livro, mas já estamos no 10º livro de estudo desse grupinho que começou pequenininho na época da pandemia. Então, assim, realmente o que a gente precisa fazer é isso, é continuar aqui na nossa consciência e sempre seguindo esse roteiro que Jesus deu pra gente. Quem sair é porque não está afim, tem, aqui a gente, esse pessoal comenta até, você vai querer ficar comendo churrasco naquelas festas, e aí a bagunça com músicas né, com essas misturas eu quero aproveitar a vida, então aí você fica lá no planeta que está com a mesma sintonia, porque a regeneração que vai acontecer no planeta Terra vai ter que ser aquele pessoal que quer fazer o bem, não é todo mundo, não é que não vai existir mal, o planeta que não existe mal é o outro, é o de todos, é o planeta, é o mundo de todos feliz. E o Celeste vem depois ainda. Mas o Regeneração já está no meio a meio e não existe mais o mal pelo mal. Então, inclusive, eles colocam que não vai existir nem expiação. Não vão ser mais essas expiações que a gente vê. Por quê? Porque as pessoas agora, como elas querem fazer o bem, mas acaba errando, igual a gente está agora, né? O nosso grupo aqui pelo menos tenta, tropeça, cai, faz um erro. Então, esse tipo de espírito que está se esforçando, ele vai, mas vai ter o mal, um malzinho ou outro, uma coisinha, né, errada, mas não é como é agora. E isso quando já tiver já no momento. E assim, como a gente está nesse sentido, a gente evolui mais rápido, porque agora a gente não vai errar tanto, né? Agora, quando tiver na regeneração, quando tiver no mundo em regeneração, regenerado ali, não vai errar tanto, então começa a evoluir melhor. Essas encarnações já vão ficar melhores para você tocar para frente. E isso tudo é colocado em vários livros, né? Não é só, nem é só o Divaldo, você vê algumas coisas, não sei te dizer qual é o livro, mas tem vários outros autores que colocam alguns detalhezinhos. O próprio André Luiz fala muita coisa parecida, Emmanuel fala, e aí é só a gente continuar. Vamos continuar nos esforçando e fazendo bem, que a gente fazendo bem sem olhar a quem, né? Sem aquelas, né, de esforçar para fazer o bem sem uma intenção ou querer uma coisa de volta, porque às vezes a gente faz aí, fiz um negócio para fulano, nem agradeceu.
Você fez para esperar agradecimento ou você fez para porque você queria ajudar alguém? Então, isso tudo a gente acaba fazendo sem querer uma coisa ou outra. Depois fala, puxa vida, eu estou aqui reclamando. Como é que eu posso estar reclamando que a pessoa não agradeceu? Né? Aí você vai analisando. Nesses momentos de nossas reflexões, que a gente vai percebendo quem a gente é, aí é o autoconhecimento. E aí vamos trocando o hábito. É o que colocou ali para o Luiz, olha só, troca o hábito, tira. Vamos botar um novo conceito de felicidade e um hábito novo na sua vida. E aí a gente vai conseguindo mudar os nossos, tirar um pouquinho nossos vícios, nossos erros e transformar em virtude, né? Aí já falei demais, agora a Carla vai fazer a oração final, certo, Carla? Carla tá por aí? Tem gente que pediu desculpa para sair, mas vou colocar então que já volta 5 minutinhos. Vou falar, então, vou fazer a oração, porque a Carla deve estar com algum problema lá. Então vamos lá, gente. Terminando aqui agora, nós vamos elevar nossos pensamentos para agradecer por mais um encontro de estudos e reflexão sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho. Nós agradecemos a proteção dos amigos espirituais e a inspiração dos mensageiros do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária os ensinamentos que nós recebemos aqui nesse estudo e assim nós possamos fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor, caridade, auxiliando sempre o próximo, sendo útil. E assim finalizamos nosso estudo de hoje, dando graças a Deus. Vamos seguir em frente, gente. Na próxima semana a gente começa o capítulo 7, né? Vamos ver que é outro caso agora, o caso de autismo. E até a Carla estava me pedindo desculpa porque ela entrou numa ligação urgente. Então nós vamos nos despedir agora. Boa noite para vocês todos Boa e até noite, semana que muito vem. boa noite. Boa noite. Bem, boa noite, Beijo. amigos. Boa Obrigado. noite.